O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pediu ao Ministério da Defesa que apresente uma cópia de documentos sobre eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições deste ano. Moraes tomou a decisão ao analisar um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade. O prazo para que o Ministério apresente os documentos é de 48 horas e deverá informar também qual foi a fonte dos recursos gastos com essa auditoria. Integrantes da cúpula do Ministério da Defesa alegam que as Forças Armadas não conduziram uma auditoria das urnas eletrônicas, mas sim uma fiscalização do sistema eletrônico de votação. Queria te escutar, Felipe, o que você acha desse quase imbróglio que envolve o TSE e também as Forças Armadas, o Ministério da Defesa? Teve auditoria ou não teve? É impressionante como que o Bolsonaro, né, e os bolsonaristas em geral gostam de criar factoide. Né? E mais uma vez, eu não sei qual é a diferença de auditoria para fiscalização. Sendo bem sério, não fiz auditoria, fiz fiscalização. Né? É impressionante como eles usam palavras diferentes para tentar justificar uma questão. O fato é um só. O fato é que o Bolsonaro e o Ministério da Defesa falou sim que iam fazer uma auditoria, né? Falaram sim que tinha o relatório, né, que inclusive concluiu pela legalidade das urnas eletrônicas, pela inviolabilidade das urnas eletrônicas, pelo trâmite normalíssimo que foram as apurações dos votos, mas, de alguma forma, eles não querem mostrar esse documento, né? E agora mudou completamente a narrativa. Agora a narrativa é que não fizeram auditoria, fizeram uma fiscalização. E não tem nada escrito, né? É impressionante, é impressionante. Mais uma vez, o pessoal do governo quer criar qualquer tipo de narrativa para falar o que todo mundo já sabe, né? Que as urnas do Brasil funcionam sim, a eleição no Brasil são eleições idôneas, são eleições corretas, o resultado no Brasil, você sabe, em menos de 24 horas, né? O que é um avanço no mundo contemporâneo, não é? Sem nenhum tipo de problema, e logo é uma pena, é uma pena. Agora, para encerrar esse assunto, Marco, você acha então que o Ministério da Defesa deve entregar pelo menos um relatório sobre as suas impressões, as impressões do Ministério em relação ao processo eleitoral e como as coisas transcorreram no primeiro turno ou não? Não vou mentir aqui no ar, ao vivo, para várias pessoas que estão assistindo a gente, que eu me sinto desconfortável de fazer qualquer crítica veemente ao Tribunal Superior Eleitoral, né? A minha posição é que o TSE deveria ser repensado. A sua figura, o seu papel, os seus ministros não deveriam ter tantas prerrogativas e atribuições como eles têm. Eles têm 3 tipos diferentes de atribuição: executiva, legislativa e judiciária. Isso é muito poder na mão de poucas pessoas. São 7 ministros, 3 deles são do Supremo Tribunal Federal. Sabemos quem são. Não gosto de tanto poder. Quando começa essa provocação a outras entidades com relação a relatório daqui, relatório dali, a auditoria tem que entregar, vem para cá, tem que entregar, quero a origem orçamentária da despesa que foi executada. Quer dizer, estranho. Estranho. Isso daí é estranho. Isso daí mostra, de novo, alguém que saiu da sua atribuição e não encontra limite em mais nada. Não gosto disso. Não gosto disso. E aí a gente entra naquela famosa espiral do silêncio. Até onde pode ir o meu poder de crítica jornalística aqui num programa de opinião? O que eu posso falar, Daniel? O que o Felipe pode falar se ele tem críticas veementes a membros do Poder Judiciário? Isso é democrático? Isso respeita o espírito democrático da Constituição? Isso respeita a liberdade de expressão? Isso respeita a liberdade de imprensa? Até onde eu saiba, isso daí estava garantido no artigo 5º da Constituição, é direito individual. Ninguém mexe com o meu direito individual. Agora, tem gente que está mexendo com isso. Então, é só uma pergunta retórica, ampla, subjetiva. Agora, se for falar de eleição e de urna eletrônica, eu tenho uma opinião muito forte com relação a isso, mas eu também acho que agora o momento não clama pela
opinião a respeito disso, por uma opinião a respeito disso. Acho que se o Felipão tem muita confiança na urna, quer sair por aí com uma camiseta, uma urna printada na camiseta dele, tá tudo certo, isso é um credo para ele, se é uma confiança plena, não tem problema. Eu tenho a prerrogativa de desconfiar e eu quero poder discutir essa desconfiança. Mas hoje não podemos fazer isso. Felipe Monteiro, essa questão que envolve as urnas eletrônicas perdeu urgência para o Ministério da Defesa nesse momento? Se perdeu, por quê? Eu queria primeiro Claro. Concordar com o Marco. O Marco ele foi muito correto nas colocações que ele fez aqui em relação ao direito de discordar, ao direito de opinar, a livre expressão do pensamento, a manifestação jornalística. O Marco ele foi muito correto mesmo. Eu sou do tempo, Marco, que o nosso tempo, né? Nós somos quase contemporâneos, eu sou um pouco mais velho que você, que era legal pra caramba você sentar na mesa assim e discutir decisão do STF, decisão do TSE, criticamente, apontar os absurdos, vislumbrar uma decisão melhor. Tudo isso faz parte da democracia, não é? E eu confesso para você, Marco, que realmente eu também sinto um certo desconforto, né? De tu não poder falar muitas coisas ou também não poder levantar uma bola que você também não possa cortar, né? Infelizmente, há uma certa lealdade entre a gente, né? Uma lealdade entre dois debatedores que realmente eu me compactuo da mesma dor de você. Apesar da gente ter um polo de discussão completamente diferente, né? Eu sou mais de esquerda, né? Centro, né? Você de direita, né? Eu me compactuo dessa... Eu gosto de debate, eu gosto de discussão, eu gosto de formar opinião, de tentar buscar o consenso, de dialogar, de debater. Eu acho um absurdo quando há qualquer tipo de limite à liberdade de expressão. Agora, voltando à questão das urnas eletrônicas, né, que eu acho importante falar, eu acho que qualquer discussão que a gente possa ter para melhorar o nosso sistema eleitoral, ela é bem-vinda, né? Claro que tudo na vida dá para aprimorar, dá para melhorar, dá para fazer melhor, não é? E o nosso processo eleitoral, ele é um processo que, obviamente, aceita melhoras, né? Então, a gente tem que buscar sempre dialogar para melhorar. Mas eu acho que nesse ponto específico, nessas eleições atualmente, é importante destacar que já foi discutido no Congresso, já foi discutido em vários momentos a questão do voto auditável. E isso foi passado, isso passou, não é? Então, eu acho que nessas eleições assim, não tem mais espaço para a gente discutir essa questão atualmente, né? A não ser que haja algum tipo de problema que a gente possa realmente verificar que houve fraude, o que eu não acredito, sinceramente. Eu acho que nosso sistema eleitoral de votação, ele funciona bem, né? Eu não vi nada assim palpável que possa colocar em xeque a eleição e o processo de apuração dos votos. Logo, eu tenho que confiar, né? Faz parte também do princípio, Marco. Você sabe... Teve um ato falho aí. Você sabe tão bem quanto eu que tem um princípio que é o princípio da legitimidade, né? O princípio da confiança legítima, né? A gente tem que concordar, a gente tem que confiar. Quem tem que confiar com o quê? Não, isso eu estou falando para você. Peraí. Quem tem que confiar? Não. Você acha que tudo que o Estado faz é ruim? Tudo que é ruim. A eleição é ruim, o processo eleitoral é ruim. Pelo menos a possibilidade de discutir algo que eu acho que não é correto. Se a urna não é auditável, se países receberam a tecnologia da urna e não implementaram, se ela só existe em Butão e Bangladesh também, fora o Brasil, quer dizer, a gente está vendo... Calma lá. A gente está vendo uma série de países que poderiam e têm, sim, capacidade de ter urna eletrônica, não só para fins de apuração mais rápida, mas por toda essa proteção, países muito menores que o Brasil e com mais tecnologia que o Brasil e que não implementaram a urna. Mas você concorda com isso aí? Calma lá, mas é só importante frisar um ponto aqui. Você, quando não pode auditar alguma coisa, Felipe, é o seguinte, a sua empresa, ela é auditável? Não. Então você me dá um relatório e fala, confia. O que você está falando para mim tem que confiar. O que eu estou falando para você como é que eu sei se a sua empresa está doente, se ela está boa, se ela está com prejuízo, se ela está com lucro? Não dá para saber. Então, quando você não consegue saber por meio de uma auditoria externa, você não consegue dizer o que se passou lá dentro.
Entendeu? É só isso. Mas essa é uma discussão que eu nem quero ter agora. Eu acho que a gente está na iminência do segundo turno. Existem perguntas que podem e devem ser feitas. Você concorda da comigo, onde as urnas vêm, para onde as urnas vão, quem mexe nas urnas, quem interfere nas urnas, quem programa o código-fonte. A urna, depois da votação, ela é encaminhada para Brasília, ela fica num galpão. Qual é esse galpão? Quem tem acesso ao galpão? Como é que funciona o código-fonte? Como é que funciona o teste? São 500 mil urnas. Quem testa as 500 mil urnas? Desculpa. O teste é feito também depois da votação para verificar se houve algum tipo de interferência ou hackeamento. Ah, não, dá para fazer hackeamento externo também? Dá para fazer isso? Então, tem uma série de questões que podem sim ser pautadas. As questões são importantes. E se as respostas são ambíguas ou insatisfatórias, o ônus da prova não é do cidadão, o ônus da prova é do Estado. É só isso. Mas o Estado tem mostrado... Para arrematar, Felipe, esse assunto, por favor. Não, o Estado tem mostrado e comprovado por várias auditorias, TCU fiscalizou, agora as Forças Armadas também fiscalizaram, pediram vários documentos para o TSE, o TSE passou vários documentos e se mostrou segura no nosso sistema eleitoral, Marco. Desculpa. Então, existem pessoas... Tudo que você falou agora, essa Marco, é a história do mundo. Existem pessoas que se contentam com pouca explicação. Você é uma delas. Tem gente que não se contenta com pouca explicação. Tudo que você falou agora... Eu quero uma explicação melhor. Felipe. Tudo que você falou agora é tudo retórica. Para o afegão médio. É tudo retórica. Você não falou assim, não, existe uma possibilidade de fraudar por conta de tal coisa. Existe... Eu ouvi... A questão é a seguinte, o nosso sistema ele é seguro, sim, não é? As pessoas que entendem de tecnologia falam que ele é seguro. Felipe, por favor. É seguro, sim. Para você fraudar o nosso sistema eleitoral, tem que colocar mais de 100 pessoas envolvidas na fraude, o que é impossível pelo tamanho. Então, essa discussão é uma discussão boa para o momento atual que nós estamos passando.